Olá, meu nome é Gabriel e hoje vou refutar um ateu que falou que Paulo defende a escravidão. Então, siga meus bons. Siga meus bons? Então vamos ao contexto. Eu fiz um vídeo pra falar sobre como cristãos às vezes são arbitrários usando Levítico, porque eu já vi vários cristãos usando Levítico pra falar que homossexualidade é pecado, sendo que Levítico tem várias outras proibições que as pessoas ignoram. Aí um monte de gente começou a falar, não, mas Levítico tá no Antigo Testamento, a gente segue o Novo Testamento. Eu já fiz um vídeo refutando essa menina sobre essa questão do porquê os cristãos não seguem algumas leis do Antigo Testamento. Vou marcar esse vídeo aqui embaixo. E o Novo Testamento também condena a homossexualidade. Eu vou chegar lá, mas antes vamos dar o contexto de Levítico, que vai levar a gente pra questão do Novo Testamento. Essas regras tinham objetivos muito específicos. Então, por exemplo, não podia comer carne de porco, não podia comer certos frutos do mar. Por quê? Porque esses alimentos, dependendo da forma como você conserva, da forma como você prepara e dependendo da saúde de quem consome, podem ser alimentos perigosos. Então, se você proíbe, você diminui a chance das pessoas terem problemas de saúde. A regra é de que você tinha que lavar a mão sempre antes de comer. Questão de saúde. E Primeiro que a questão dos fariseus lavarem as mãos antes de comer não existe no Antigo Testamento. O que existe é você lavar a mão e os pés, no caso o sacerdote lava a mão e os pés para ministrarem no santuário. Não tem nada a ver com a pessoa aleatória lavar as mãos para comer. Jesus vem e fala que não veio abolir a lei nem os profetas, mas veio fazer a lei ser cumprida. Só que ao mesmo tempo ele é a pessoa que infringe várias dessas regras antigas. Então ele fala que pode comer qualquer alimento, ele chega no lugar e não lava a mão antes de comer, e é repreendido por causa disso. E quando ele é repreendido por causa disso, o que ele fala? Que as pessoas estão se apegando à tradição e esquecendo a palavra de Deus. Ou seja, Vamos lá, existem 613 leis. Algumas dessas leis são direcionadas a grupos específicos de pessoas. E Jesus, por exemplo, não faz parte do grupo dos sacerdotes, pelo menos não fazia ainda. Então, as leis relativas ao sacerdote, como essa de lavar a mão, não era necessário cumprir, pois ele não era um sacerdote. Quando Jesus fala que o que entra não contamina, mas o que sai, ele não está dando autorização para comer tudo que a pessoa quiser. Perceba que nesse contexto nem é alimento que está entrando em jogo, mas sim uma questão de santificação espiritual. Era isso que os fariseus pensavam quando lavavam a mão. Eles não pensavam em uma questão de saúde, uma questão física, mas uma questão espiritual. Por isso que Jesus fala que o que sai é o que contamina, porque ele está falando de uma questão espiritual e não de uma questão alimentícia. Então Jesus nunca permitiu comer tudo que a pessoa quisesse. Então, só para ficar claro, Jesus não ia contra a lei, mas contra os fariseus, que inventavam leis. é muito óbvio que quando ele fala que a lei veio ser cumprida, ele não tá falando dessas leis dos homens, ele está falando da lei de Deus. Jesus literalmente deixou 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Só, ele podia ter falado, não pode ser gay. Não falou, sendo que esses 2 mandamentos são literalmente um resumo dos 10 mandamentos de Moisés. Os 4 primeiros mandamentos de Moisés é sobre Deus, amar a Deus, não falar seu nome em vão, guardar o sábado, etc e tal. Os 6 últimos é sobre amar o próximo, não fazer mal ao próximo, não matar, não roubar, etc. Ou seja, o ponto sempre foi, ame a Deus e ame o próximo, não faça mal a ninguém. Sempre foi sobre isso, tipo, Jesus não podia ter sido mais claro. Aí as pessoas falam, não, mas tem que levar em consideração também o que os discípulos falam, porque os discípulos foram iluminados pelo Espírito Santo. E Paulo condena a homossexualidade. Sabe o que Paulo também faz? Defende escravidão. Ele literalmente defende escravidão. Quem escreveu os evangelhos foram os discípulos. Isso significa que a mesma autoridade que Paulo está falando, que é a autoridade dada por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, é a mesma que Mateus, Marcos, Lucas e João tiveram para escrever os evangelhos. Então, quando você aceita os evangelhos que foram escritos por discípulos e rejeita Paulo, que é um discípulo, você está sendo arbitrário. Não, eu vou pegar aqui o discípulo que me convém. E como eu falei anteriormente, o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus. Isso quer dizer que não é apenas o apóstolo Paulo falando, mas Deus falando através do apóstolo Paulo. Terceiro e último ponto, o apóstolo Paulo não defende a escravidão. O que o apóstolo Paulo está falando nesse versículo é a conduta cristã. Adivinha quem foi a pessoa que manteve a conduta cristã mesmo sendo escravo? Exatamente, José do Egito. O cristianismo não é uma religião conveniente, pelo contrário, é uma religião inconveniente. Isso quer dizer que você é cristão justamente quando não te convém. E qual o momento mais inconveniente para ser cristão? Justamente quando você está sendo escravo. Esse vídeo já está grande, então acho que eu vou fazer uma parte 2 para responder o final do vídeo dela.